Fala pessoal, esse é mais um episódio do Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira. E este espaço aqui é o espaço que a gente encontrou para ser de transformação, acolhimento e para a gente tratar sobre pautas e assuntos que eles são extremamente importantes. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial para falar de um tema que a gente tem tratado bastante aqui, infelizmente. Gostaria de dizer que esse tema a gente não precisasse mais falar, que nada mais disso acontecesse, porém, a gente tem que bater na tecla e ser repetitivo. E eu não tenho problema nenhum na questão em ser repetitiva, porque é exatamente sobre isso, sobre a gente falar, cansar o assunto, ele ter a consciência e que a gente tenha mais pessoas conscientes não passando por essa situação. Hoje eu tenho nesse episódio muito especial a Thaís Rocha. A Thaís hoje ela é escritora, speaker, missionária e abolicionista. Isso. Olha eu já errando. Com uma trajetória marcada pela atuação em diversos países. Isso também é de extrema importância. E pelo enfrentamento direto da violência sexual e do tráfico humano. Thaís é fundadora do Instituto Basta. Com uma voz firme e ao mesmo tempo sensível, ela tem impactado milhares de vidas por meio da educação, do acolhimento e da denúncia. Hoje ela compartilha conosco a sua história, seus projetos e a esperança que move o seu trabalho. E é por isso que a gente traz essas pessoas aqui, para que elas possam ainda mais poder transformar vidas, falar e que você aí do outro lado também seja tocado. Thaís, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que ele é extremamente precioso. Você é uma mulher internacional que leva essa voz para tantos lugares e é uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Que isso, é uma honra poder estar aqui também com você, né? Uma inspiração para poder falar de um assunto que a gente tem lutado por tantos anos aí e que agora acho que as pessoas estão começando a ouvir um pouco mais, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Muito trabalho, né? Muito obrigada por me dar essa oportunidade de poder falar um pouquinho melhor sobre aquilo que a gente tem feito no Brasil e também fora dele. Graças a Deus. E é assim, aqui a porta vai estar sempre aberta para que a gente possa tocar nesse assunto sem tabu, que também é o mais importante, né? Porque eu reforço muito esse termo. É um tabu ainda falar sobre a violência sexual, sobre o tráfico humano, um crime que é o segundo, terceiro maior do nosso país e do mundo. Porque é um crime extremamente rentável, que às vezes e muitas vezes silencioso, e quando a gente não vê, não sabe, ele passa despercebido, só que isso rende uma rede milionária. Aí. Se ninguém sabe do problema, como que a gente vai resolver o problema, né? Exatamente sobre isso. Tive a honra de encontrar com o Instituto Basta na Avenida Paulista, em um final de semana, onde nós estávamos lá com o Silêncio que Grita também, levando o projeto. Então, mais uma vez, o propósito e a união se juntam para que a gente possa ainda fazer uma transformação muito maior. Sim, no Maio Laranja, que é uma campanha que muitas pessoas não conhecem ainda, né? Nós que trabalhamos na área conhecemos, mas normalmente quando a gente faz Maio Laranja, a gente faz pesquisa e pergunta, você já ouviu falar? E a maioria das pessoas nunca ouviram falar. Então, como você falou, é um tabu ainda falar sobre esse assunto, e campanhas nacionais como essas que estão há muitos anos, as pessoas ainda não conhecem, né? Porque o que é mais famoso é o Outubro Rosa, o Agosto Lilás está começando a ser um pouco mais conhecido, né? O Setembro Amarelo. Isso. Então são... É porque assim, hoje, o que eu acho também, a gente não tem como sair disso, mas também existem muitas causas e muitas cores. Então acaba sendo confundido, né? As pessoas, infelizmente, banalizam algumas coisas que elas são tão importantes de ser faladas. Inclusive, no dia da Avenida Paulista, a gente estava lá, né, com a Amanda, que é minha palestrante, psicóloga, falando sobre o sinal do toque. Que legal. E ela ficou impressionada com a quantidade de meninos que não conheciam, que nunca tinham tocado no assunto dentro das suas casas. Mas a gente vai falar sobre isso também. E eu queria que você começasse para contar pra gente como nasceu essa inspiração e esse chamado
tão forte pela causa, para lutar sobre, falar sobre direitos humanos, sobre tráfico de pessoas. Como surgiu isso? Conta pra gente de onde saiu o Instituto Basta. Assim, eu nunca tive o sonho de criar um instituto, né? Acho que você sabe o trabalho que dá. A gente não só ainda trabalha... não criei exatamente por isso. Sim, a gente às vezes acha que vai só trabalhar na causa, mas aí tem toda essa parte burocrática, né? Organizar, liderar equipes. Então, não tinha essa noção. A minha ideia era realmente lutar por aquilo que eu acreditava. Então, assim, no início... Eu sou sobrevivente de violência sexual, então eu passei por isso durante muitos anos da minha vida, né, por pessoas diferentes também, e eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Quando eu comecei a entender, né, que algo estava errado e eu entendi o que tinha acontecido comigo, uma das coisas que me veio assim na mente foi, ok, eu passei por isso durante tanto tempo e não fazia noção de qual era o nome, né, disso. E conversando com outras pessoas, eu vi também que as pessoas não sabiam. Porque quando eu conversava, as pessoas falavam assim, eu nunca passei por isso. E aí, quando você define o que é abuso, o que é exploração, tráfico, então, né, que as pessoas não sabem nem o que existe, elas começavam... É tão distante, né? As pessoas, não, acho que eu passei, eu só não sei dar nome. E aí, quando essa ficha cai, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu não tinha conhecimento, não tinha estudo, não tinha nada. Eu só tinha a minha experiência. E foi quando eu falei, não, vou começar a dar palestra. A louca, assim, né? Vou começar a dar palestra, falar sobre o assunto. É assim que começa. Porque ninguém tá falando a respeito do assunto. E eu lembro que muitas pessoas não queriam ir na palestra, porque elas falavam, eu nunca passei por isso. Falei, não, então não tem problema, você vai, porque você pode ajudar alguém. Se você não passou, você ajuda alguém. Eu até trouxe aqui um material pra você, e eu falo um pouquinho sobre isso no meu livro, Basta, que tem o nome do Instituto. Tem outros materiais aqui também, né, de outros parceiros e nós... E eu falava sobre isso. Então, já que você não... Olha que importante. É o Basta, né? Que é o nome do instituto. Sim. E falando sobre saindo da posição de vítima. Isso. Porque foi isso que eu entendi. Eu entendi que eu era uma vítima. Eu recebi aqui o material do Instituto Basta e depois... eu mostro um pouquinho para vocês e compartilho também sobre todo o conteúdo que tem aqui, de como proteger as crianças. Esse outro livro é de uma parceira nossa também, de Moçambique, essa pastinha de Moçambique. Vocês vão ver que os números de denúncia é tudo de Moçambique atrás, né, dessa pasta, da pastinha. E o livro conta a história dela também de abuso, né? Então, entendi. Adoro, ela é uma parceira também nessa causa e atua lá em Moçambique. Então, a gente tem atuação também no país. Estou voltando muito em breve, né? Que teremos um congresso lá para as lideranças, autoridades. Mas, então eu falo um pouquinho sobre... Nossa, os próximos você pode me convidar, que vai ser uma honra. Novembro agora, já tá marcado. Então bom, já vou ajeitar minha agenda, vai ser uma honra fazer vai ser muito legal. Uma agenda oficial, porque realmente é uma pauta... Sinceramente, eu não tive mesmo, eu não passei por esse tipo de situação ou violência na minha vida. Hoje, tratando sobre o assunto, descobri amigas próximas, que eu vivi a minha vida inteira, que passaram por esse tipo de situação e eu nunca soube, porque o assunto realmente é um tabu e ninguém conta, por vergonha, por medo ou não sei... qual o motivo, mas eu vi que nessa minha jornada, desde que eu entrei na causa e na pauta, ela só tem aumentado. E eu pensei, por que não ser essa voz hoje? Que a gente tem que usar a nossa voz, a influência, a rede, para que a gente possa levar o assunto mais longe. Então eu peguei como uma causa e uma pauta que realmente ela tem que ser tratada. E aí, diferente de você, diferente de outras vítimas também que eu recebi aqui, eu não sou da causa. Não passei pela causa. Mas hoje a causa é minha e tem que ser de todos. E a gente também não pode tratar... Não é só quem passou por isso que deve falar a respeito. Isso, e a gente não pode tratar ela só em maio. Ela é uma pauta anual. Nós temos um jargão, vamos dizer assim, no Instituto Basta, que é todos os dias serão laranja até que o abuso e a exploração acabe. Então, pra gente é todo maravilhoso. dia. Vou colocar, inclusive, isso aí, Podem Marcelo, colocar, não esquece de colocar quando ela falar, deixar reforçado. O pessoal no Maio Laranja sempre coloca, né, nas placas, nas coisas. Todos os dias serão laranja até que o abuso e a exploração acabe. Exatamente. Porque é uma luta que a gente faz todos os dias, né? O Maio, ela só nos dá um pouco mais de voz, start, né?
mas todos os dias estamos trabalhando para que isso não aconteça. Então, voltando, né, na parte do livro, então as pessoas começaram aí na palestra, e aí quando eu descrevi o que era abuso, assim, de uma forma muito... E esses abusos na sua vida aconteceram em qual período da sua vida? Você tinha quantos anos? Durante 17 anos da minha vida. Foi um tempo muito longo, né? Desde quando eu era pequenininha até quase a fase adulta, assim, quando eu entendi, falei, não, ok, né, basta. Basta, e foi... Mas ainda assim, quando eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo, eu não dava nome, eu não sabia que era um nome, abuso sexual, né? E eu acho que é o que acontece com a maioria das vítimas. A gente sabe que tem alguma coisa errada, que é uma coisa que a gente não gosta, que nos fere, mas as pessoas não sabem dar nome a isso, e é um problema, né? Enquanto a gente não dá nome ao problema, a gente não vai conseguir resolver. E você é muito jovem ainda. Sim, eu tenho 30. Muito jovem. Sim, então assim, foi durante muito tempo, né? E eu vejo, isso é um padrão realmente das vítimas, né? Normalmente, as pessoas falam sobre isso já na fase adulta, né? E aí, quando aconteceu, quando eu era criança. Porque quando você é criança, adolescente, normalmente você não entende. Porque também não tem a educação sexual, que é uma das coisas que nós fazemos hoje, que é a educação sexual, emocional, previne abuso, né? A forma mais eficaz de prevenir o abuso. Se a criança, ela sabe falar, não, eu não quero, sabe comunicar, a gente consegue proteger. Não, e uma coisa que eu quero reforçar muito, e é um recado que eu quero deixar aqui mais uma vez para você que está assistindo a gente. Gente, educação sexual na infância, seja ela desde os primeiros anos, quando a criança começa a ter algum tipo de compreensão, não é ensinar a criança a fazer sexo, não tem nada sobre isso. É você ensinar o que são as partes, onde pode ser tocado, onde não pode, quem não pode. É você, de uma forma até lúdica. Sim. Usando termos corretos, mas de uma forma lúdica, ensinar a criança o que ela pode e o que ela não pode. O que ela entende como certo ou como errado. Isso é de extrema importância. Sim, é porque quando as pessoas ligam a educação sexual, já imagina, não, é sexo, ensinar a criança eu vou sobre ensinar sexo. uma criança de 5 anos a fazer sexo. Sim. Não tem nada a ver com Mas isso. existe, né, estudos, né, capacitação para saber como você vai lidar com isso. Sim. Então, se você é um pai, uma mãe, você vai falar sobre, não sei, bebês, né? Se for para uma criança de 5 anos, você vai falar de um jeito. Se for alguém de 10, de 15. Então, a gente muda a nossa linguagem. A mesma coisa com a educação sexual, né? Sim. Então, existem hoje profissionais capacitados. Eu faço parte de uma rede de profissionais que a gente chama EZPAS, né? Que é Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso. Então, tem diversos profissionais espalhados pelo Brasil que sabem como fazer isso, né? Sim. Como levar esse conhecimento para as crianças de uma forma que não vai prejudicá-las, mas proteger essas crianças. Sim. Então, a gente precisa quebrar esses tabus, porque, como já foi falado, né? O Brasil, infelizmente, está hoje no ranking, no segundo lugar, né? No ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós somos o país que mais explora crianças sexualmente. E eu acho, assim, que os dados nem condiz com a realidade, porque tá tão rápido as coisas. Isso, e com a internet está tudo muito rápido, né? As coisas estão se modernizando, igual no caso do tráfico de pessoas. Tem muitos debates, assim, a respeito, porque a definição do tráfico é uma coisa, mas e com a internet, né? Hoje, as próprias vítimas acabam reproduzindo, né, os materiais pornográficos e tudo mais. Não precisa mais ter todo aquele sistema de tirar a pessoa de dentro de casa, porque muitas das vezes está acontecendo dentro da própria casa. Então, e a gente não está acompanhando nossas leis, né? Não está acompanhando essa velocidade que está acontecendo esses crimes. Então, precisa. Não é algo assim, talvez eu fale. Não, é algo urgente, né? Nós estamos aí em um estado de saúde pública mesmo, né? No Brasil. Não calamidade, dá. Precisa falar sobre o assunto. Não dá pra... eu me sinto mal. Eu ouço muito, mas é muito pesado. Tá, mas enquanto é muito pesado e a gente não quer ouvir, tem uma criança sendo abusada. Enquanto você tá só se sentindo mal em não querer falar do assunto, sim, tem alguém muito próximo a você passando por uma situação difícil, alguma criança, algum adolescente passando por um abuso, e o seu silêncio pode acabar com a vida dela. Sim, os últimos dados mostraram o quê? Que é um abuso a cada 6 minutos, né? Um estupro a cada 6 minutos. Então, a gente tá conversando aqui, já passou de 6 minutos. Sim. Então, assim, é muito rápido. A gente já tá a 17. Então, olha o tanto de crianças que já foram abusadas, né? E sabe uma coisa que eu estive esse final de semana em um evento em Olambra, no Conexidades. Inclusive, um beijo aqui para Silvia. Parabéns pelo evento, porque
Tava incrível. Lá tinham muitas autoridades, muitas pessoas de vários lugares. Então, nós tivemos muitos parlamentares lá e pessoas abordando. E um dos temas, um dos fóruns que eu participei foi da violência digital. O quanto... Urgente. E realmente foi o que você falou. A internet ela é tão rápida, a coisa acontece tão rápido. E as pessoas realmente, os que têm menos instrução com o manuseio da rede, para os que têm, é um negócio avassalador. Sim. É como se fosse um tsunami vindo e você não está conseguindo administrar. Então lá foi mostrados conteúdos reais de pornografia, de o jeito, de verdade, aquilo, o meu corpo... Por mais que eu fale ainda do assunto, e olha como é difícil, que eu não sou ninguém que tá alienada ao assunto. Sim. A hora que eu comecei a ver o conteúdo, o meu corpo começou a... Eu sentia tava um frio, mas eu sentia um calor, um negócio vindo de dentro assim, que me doía. Sim. O menino falando palavras horrorosas pra menina, e a menina nua, chorando, mas de um jeito que ela falava, eu não aguento mais. Ele falava, eu vou acabar com a sua vida. E eu soube depois, tinha uma promotora do meu lado, e ela falou que essa menina mutilou os 2 seios. E um outro conteúdo em que o criminoso liga para a família de uma das vítimas que já tinha se suicidado, falando que ele se masturbou vendo o corpo dela. Porque eu acho que eles estavam na rede, ela se matou. Eu acho que esse caso eu vi também. E eu olhei aquilo e falei, gente, é uma realidade que tem passado por esse mundo dos adolescentes dentro das casas que as famílias não sabem. Sim. Não sabem. Então, assim, mais uma vez a gente reforça sobre os sinais. Os sinais, eles acontecem mesmo que sucintos. Sim. Reparem nos seus filhos. Vamos falar sobre o assunto. Vamos trazer o assunto para a mesa do almoço. Ele é indigesto? Ele é. Mas ele tem que ser falado. Mas é necessário, né? É necessário porque... Hoje em dia, né, todas as crianças têm celular, então você tá colocando algo extremamente perigoso dentro da sua casa. Você não tem controle. A gente não tem controle mais, né? E as leis não estão acompanhando ainda. A gente ainda está estudando, tentando entender como fazer, o que fazer para conseguir proteger as crianças. Mas é tudo muito rápido. E a criança, ela não tem maturidade, né, emocional para lidar com esse tipo de coisa. Então, ela acredita, ela mesma produz o conteúdo ali e muitas das vezes leva a suicídio, né? Porque é uma coisa que chega na internet e você não tira mais. Tá ali para sempre, né? Sim. Então, é extremamente importante. Eu tô, depois da minha passagem aqui em São Paulo, eu tô indo para os Estados Unidos agora para um congresso, né, com uma equipe do Exodus Cry. Não sei se vocês conhecem, é uma organização internacional que atua contra a violência. Eles atuam, na verdade, mais contra a exploração e tráfico de pessoas. São amigos meus. E em 2020, eles fizeram uma campanha contra o Pornhub, né, que é o maior site de pornografia do mundo. Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse caso. E eles provaram, né? Porque muitas pessoas falam, isso não acontece, né? Ou, por exemplo, não relaciona a pornografia com os casos que nós temos hoje, a cultura, né, pornográfica que nós temos hoje, com tudo isso que acontece. E eles provaram, olha, o vídeo que você está assistindo, que você acha que é algo, né, uma besteira aí, tô tendo meu prazer aqui sozinho, não tô atrapalhando ninguém. São vídeos de pessoas sendo estupradas, né? Pessoas que foram raptadas e tudo mais. Então, foram diversos casos. Tanto que hoje eles conseguiram passar diversas leis em vários estados dos Estados Unidos. E também conseguiram derrubar o site. Que é, assim, gente, um marco. Algo, assim, incrível, né? A equipe deles tem menos de 10 pessoas. Eu até falo, vocês são minha inspiração. Porque um dia... E provando, assim, que, olha, esse vídeo, tanto que tem um caso que ele é bem, assim, famoso, porque a mãe, a filha foi raptada, né, desapareceu e tudo mais, e eles não encontravam a menina. E aí o vizinho, assistindo pornografia, falou, olha, eu acho que eu conheço a menina. E aí quando a mãe foi ver, era a filha dela. Então a menina tinha sido... sequestrada, ela foi estuprada, gravaram o estupro dela e tava no site. E eles pedindo para tirar do site pornográfico e não tiravam. E isso é só um dos casos. Um dos casos. Né? Então, a gente precisa entender que é uma rede realmente que tem trabalhado para alcançar as nossas crianças. Né? Nada é impensado. Às vezes a gente fala uma besteira. A gente brinca, quando eu estive no Marajó, a gente falou exatamente sobre isso. É um crime organizado, porque se tem uma coisa que eles não são... Organizado. É desorganizado. Muito organizado. Né? Se tem algo que eles não são, é desorganizado. Sim.
é de uma organização, o crime, e a forma como se blinda quem tá nisso, impressionante. Sim. Não, eu falo que a gente precisa aprender com eles, né? Nós que lutamos pela causa. A gente é estagiário. Sim, muitas das vezes a gente se divide, faz coisas separadas, né? E no Basta a gente tem muito essa política, assim, não, olha, todo mundo tem o mesmo objetivo, vamos nos juntar, porque a gente tem mais força. Porque as pessoas se juntam, se defendem, né? Se protegem. O tráfico de pessoas está em terceiro lugar hoje, mas a tendência é estar em primeiro, passar armas e drogas. Então, olha como tá organizado e como o ser humano virou um produto, né? E você falando faz total sentido, porque ele tem chance de ser o primeiro, até porque é algo mais invisível. Sim. É invisível e hoje, né, a gente até fala, né, que se for comparar, por exemplo, com a escravidão colonial, o escravo, ele era até mais caro de ser comprado. Hoje em dia, não. E também, assim, tinha a questão, por exemplo, da raça, da cor e tudo mais. Hoje, ser humano, dá pra usar... É isso. Não serve para exploração sexual, então serve para laboral. Não serve para casamento forçado, então serve para tráfico de órgãos. Então, alguma coisa eles vão usar, sabe? E é isso. O ser humano, ele tem sido colocado nesse lugar de produto. De alguém que, eu uso você, né? Tem até uma frase muito famosa de um cafetão que ele fala isso, né? Olha, drogas eu vendo uma vez, a pessoa usa ali, né? E acabou. Não, um ser humano eu vendo, revendo, até ele morrer, né? Ou ficar doido, usar droga, enfim. Então, eles têm essa ideia, né? Eu lembro de um documentário também que eu assisti, que o Exodus Cry, que é esses meus parceiros, eles trabalham muito com os compradores de sexo, né? Que a gente chama. Então, eles fazem entrevistas mesmo com essas pessoas, vão até os bordéis, né? Eu moro na Alemanha hoje e eu trabalho dentro dos bordéis. Então, eu também tenho essa interação com os homens, né? Com os traficantes. E eles falam, olha, pra mim é como escolher pizza. Eu vou ali, escolho o cardápio que eu quero e é isso. Então, é isso que nós estamos fazendo. E aí, quando olha casos como esse extremos, a gente pensa assim, o abusador é um monstro. Mas não é, nós estamos normalizando esse tipo de comportamento através das nossas músicas, dos nossos filmes, daquilo que a gente permite entrar dentro das nossas casas. Então, claro, nós temos que combater isso, mas entender que enquanto a gente não mudar essa cultura, onde a criança ela é sexualizada, né? A gente está falando muito por conta do vídeo do Felca, né? Dessa normalização precoce das crianças na internet. Se você acha normal você ver uma menina de 12, 13 anos rebolando, sentando, senta, chupa, 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 pega, 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 e isso realmente... É o que a gente está plantando. Então, olha o que a gente vai colher, né? Eu tava até pensando, eu falei, olha como a sociedade está hoje, mas se a gente olhar os anos 90, por exemplo, a gente plantou isso, né? Que eu, pelo menos, não tinha noção do que eu tava cantando, vendo. E aí, quando eu olho, eu falo, meu Deus, olha o que a gente permitia. O pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Eram umas coisas que a gente cantava, né? Dançava ali, todo mundo achava bonito. E hoje a gente tá colhendo, o negócio tá extremo já. Imagina o que a próxima geração vai colher se a gente não cortar. Mas deixa eu fazer uma pergunta e uma analogia que me veio na cabeça agora. As músicas que nós dançávamos, se você pegar todos esses axé, sei lá, o tchan, quantas vai descendo na boquinha da garrafa, esse tipo de coisa. Mas você acha que isso não se tornou, naquela época era tanto, ou, e acredito assim, o mundo digital levou você mais para esse lugar mais profundo aí de banalização? Ou naquela época era algo, ou a gente era muito inocente naquela época e não sabia? Eu acho que a gente era muito inocente e não sabia, porque acontecia. Por exemplo, na minha história mesmo, né? Eu fui violentada. E quando a gente conversa, né? Como você falou também no início, que você vai conversando com suas amigas e a gente vai descobrindo coisas que a gente não imaginava. Só que as pessoas não falavam a respeito. Tá. Né? Igual a gente viu agora que os números... Nem falava e também não tinha rede pra expandir isso. Não falava e não via isso como abuso. Sim. A grande maioria, né? Se a gente for olhar, por exemplo, os nossos avós, tataravós e tudo mais, qual a idade que eles casavam? Né? As mulheres normalmente super novinhas, com um cara super velho. Então, a gente normalizava esse tipo de comportamento. Não tinha esse nome, olha, isso é violência, isso daqui é uma criança. Então, eu acho que era mais isso, assim, dessa inocência da gente não entender o que a gente estava cantando, dançando, e também de não ter nome. Até porque, né, eu dei uma palestra esses dias, eu estava no Marajó também, né, e a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão do conceito criança. Isso é muito recente. A criança não era visto como um indivíduo que tem um direito, né, um ser humano. Não, eu falo e você obedece, é uma criança, fica quieto.
né? Então, hoje que nós estamos tendo essa visão, não, ó, é uma criança, mas ela também pode dizer não, né? Ela tem direito de dizer não. Então, acho que no passado, né? A gente só não dava nome para essas coisas. Mas se a gente parar e analisar, vai ver que sim, tinha muito abuso, muita exploração, abusos dentro de casa mesmo, né? E as pessoas não falavam a respeito. Ô, Thaís, me fala uma coisa. Você já tá nessa jornada de missionária há uns 8 anos, é isso? Vai fazer 10 anos. 10 anos já. Com o Instituto, 6, né? Bastante tempo nessa jornada, inclusive de vivência. Explica pra gente como essa vivência internacional, o que te fez também ir pra fora, não falar do assunto só aqui no Brasil. Como que essa vivência fez você entender sobre a complexidade ainda maior do abuso e do tráfico humano? Quando eu iniciei nessa jornada, como eu falei, né, era só o abuso. Então, eu não fazia noção que era tráfico. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Então, comecei com o abuso. E aí, também não tinha o Instituto Basta, né? Eu trabalhava em missões, mesmo missionário faz de tudo, né? Você vai, trabalha em tudo. Quando eu estive no Marajó, conheci vários missionários lá. Então, a gente faz tudo, né? A gente brinca assim, olha, na igreja, por exemplo. Você abre o culto, faz louvor, prega, depois faz tudo. E eu comecei com isso, mas sempre vinha pra mim casos de abuso, né? O foco não era esse, mas sempre vinha. E eu fui vendo uma necessidade de tratar desse tema, foi quando eu comecei a trabalhar, também fui me conectando, como você falou, né? Parece que é um imã, você se conecta com pessoas, com vítimas. E quando eu fui entendendo um pouco melhor sobre abuso e estudando, aí veio pra essa parte da exploração sexual, que tem exploração sexual que não é agenciada, então não existe uma rede internacional, né? Às vezes, por exemplo, como a gente vê muito no caso do Norte, Nordeste. Então, às vezes, é uma troca, né? Então, é considerado exploração sexual porque é uma troca, mas não tem uma rede ali. Às vezes, a criança, se ela tá com fome, vem, né, um aproveitador e fala, olha, eu te dou um prato de comida aqui se você fizer sexo comigo. Então, não é só abuso, é uma exploração porque existe uma troca. Mas não tem uma rede internacional por trás. Mas, e aí, depois que eu fui conhecendo isso, eu também conheci essa exploração que tem uma rede por trás, né? Que é considerado o tráfico de pessoas. E aí comecei a trabalhar, a conhecer projetos, por exemplo, o Exodus Cry, ele é extremamente importante na minha vida porque é uma inspiração mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer a liderança, né, o fundador do Exodus Cry, fui entendendo um pouco mais, eles são produtores de filme, eles a base deles é na Califórnia e todo mundo é filmmaker ali, então eles produzem filmes, documentários, tem um filme também agora na Netflix que é o Liberate, se eu não me engano. Eles têm filme na Netflix, eu acho que tem na Amazon, tem outros também. Então, eles vêm dessa pegada de combater a exploração, o tráfico, através de filmes. Então, eles já gravaram aqui no Brasil também, gravaram no mundo inteiro. E então, isso foi me ensinando bastante, né? Aí eu fui conhecendo outras pessoas. Aí eu falei, ok, não é uma coisa que acontece só aqui. Na minha região, não é algo que tá só dentro de casa, mas existe Você é de origem... Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Isso. E eu fui vendo que existe ali todo um contexto, né? E um esforço mesmo para que a nossa cultura normalize esse tipo de crime, né? E para que eles lucrem. Então, foi quando eu comecei a estudar. Eu tive que ir atrás, estudar, conhecer projetos, né? Por eu ser missionária também, isso me permitiu estar em muitos países, então conhecer muitos projetos, trabalhar com muitas pessoas, né, conhecer muitas vítimas também, porque o meu crime, não o meu crime, né, mas que eu fui vítima, é abuso, mas eu conheci pessoas que passaram pela exploração sexual, pessoas que passaram pelo tráfico, né, eu trabalho hoje, tem 4 anos e pouquinho, que eu lidero um projeto na Alemanha que a gente trabalha dentro dos bordéis em combate à exploração sexual. Então, eu fui conhecendo na prática, né, estudando, mas ao mesmo tempo na prática. E aí eu fui entendendo, ok, quem trabalha com isso, a gente não pode ter uma visão apenas local, porque esse crime, ele engloba o globo mesmo, né? O mundo inteiro. Então, por exemplo, se eu lido com um caso de tráfico humano, eu preciso ter uma noção internacional, como as leis funcionam, como trazer essa vítima para cá, né? Se o consulado, a embaixada, enfim, vai ajudar. Então, assim, por exemplo, dentro dos bordéis onde eu trabalho na Alemanha, a grande maioria das mulheres não falam alemão. Entende? Então, olha como elas estão vulneráveis. Então, elas saíram da sua região, foram para outro país onde elas não falam a língua, não tem documentação. Como que pede ajuda? Imagina, vamos dizer que é aqui no Brasil, como fazer uma campanha? Diz que 100. A pessoa não fala a língua, ela não sabe o que fazer. Entende? Então, a gente precisa pensar também na vítima e pensar em um acolhimento integral, naquilo que vai funcionar. Porque só, às vezes, ou fazer uma campanha, uma palestra, ou apenas dar um acompanhamento psicológico, não vai funcionar em algumas questões.
questões, né? E aí, com essa questão da internet, por exemplo, é no mundo inteiro, né? Então, se a gente lida, por exemplo, com uma criança que foi exposta ali na internet, você não tá lidando só com as leis do Brasil, ou às vezes com criminosos aqui. Você vai ter que entender o que tá acontecendo no contexto geral para ver como combater isso. E aí é complexo, né? Sim. Então, eu fui ampliando a minha visão porque o crime ele foi ficando mais complexo, sim, né? Então, foi mais nesse sentido. E aí, juntando com essa questão missionária, então, eu sempre estive em outros países, né? Trabalhando em outros lugares, mas eu sempre tô no Brasil, né? Pelo menos uma vez, 2 vezes ao ano eu passo uns 3 meses aqui, mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe, né, tem voluntários em várias regiões do Brasil, então não preciso estar de frente totalmente. E por ter essa abertura internacional, isso nos ajuda também. Mas eu tô na Alemanha e eu lido com vítimas brasileiras, por exemplo, né, com vítimas da Colômbia, né, da Bolívia. Então, a América Latina tá em peso, principalmente porque na minha equipe só eu falo espanhol. Então, eu sou uma das mais requisitadas, vamos dizer assim, porque alguém precisa hoje comunicar. Hoje você fala quantas línguas? Eu falo 4. Português, espanhol, inglês e alemão. E precisa, por enquanto, né? Quero falar mais, se Deus quiser. Então precisa, mas eu tô dando tchau à Alemanha por um breve período de tempo. Eu vou passar 1 ano e meio na Ruanda. Eu tô de mudança agora. Na Holanda? Não, Ruanda. Ruanda, isso, tá. Na África. E meu marido já tá lá, eu tenho que passar em casa, pegar minhas coisas e ir. Então... O seu marido hoje tá nessa missão com você? Ele, na verdade, ele é engenheiro, ele trabalha nessa área de saneamento básico, higiene, né? Nós estivemos no Marajó, então o coração dele, assim... Quase saiu pela boca. Porque não existe saneamento básico, né? Então, lá, a gente, no Marajó, por mais que a gente tá lidando com essas questões, a gente tá tendo que dar vários passos pra trás. Ele é alemão. Sim, eu conheci ele em missões também, nos Estados Unidos. E aí mas ele é alemão. E lá a gente não tem o básico, né, ali no Marajó. Então a gente tá tendo que olhar para essas questões. E aí ele ajuda nessa área, né, de saneamento básico. A gente apresentou um projeto na Alemanha para ver se a gente consegue trazer isso pro Marajó, até porque a tecnologia de engenharia alemã, ela normalmente é usada muito aqui no Brasil. Então a nossa ideia é que a gente consiga levar isso também, que é combater a vulnerabilidade social, porque um dos motivos das crianças serem exploradas ali é por não ter o mínimo, né? O básico, acesso à saúde, educação, saneamento básico. Então, por mais que ele não tá nessa área especificamente, ele tem caminhado bastante junto comigo. Nessa jornada junto com você. E me diz uma coisa assim, quais são os maiores desafios que você vê hoje em combater o tráfico de pessoas, a exploração sexual, aqui hoje, especificamente no Brasil? Ai, são muitos. Muitos desafios. Eu acho que o primeiro é a falta, né, de informação, esse tabu que a gente estava conversando, né? As pessoas não querem falar a respeito do assunto. Então, a falta de conhecimento traz vários impedimentos pra gente, né? Mas a gente precisa falar, não tem jeito. E a falta de conhecimento não só da população em geral, mas a gente vê muitos, por exemplo, profissionais da área, né? A gente já lidou... Da saúde, da educação? Sim, tudo, né? Da polícia, né? Das embaixadas, enfim. Por exemplo, a gente teve um caso agora com uma vítima, não posso expor muito, né? Porque tá em segredo de justiça, mas... o caso dela é claramente de tráfico humano. É claro, assim, eles falaram 2 frases pra mim, eu já identifiquei que era tráfico de pessoas. Só que não foi registrado como tráfico humano. Sendo que ela não é brasileira, ela tá aqui, o documento foi tirado, todos os pontos da cheque, sabe? E não foi registrado como tráfico. Então, você vê que até falta também um conhecimento por parte da polícia, né? Tem um projeto que a gente é parceiro também, que é o Êxodo Roads, que eles já fizeram uma campanha agora, né? Bem... impactante, assim, na internet, e eles fazem um trabalho só com a polícia, né, de capacitação com a polícia, então isso é muito legal também. Muito bom. Porque não conhece, né, quando eu estive, por exemplo, no Pará, eu conversei com algumas pessoas, alguns delegados, e eu ouvi deles falando assim, não existe tráfico humano aqui. Então, esse é o problema, as pessoas, por não saber dar nome... Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Mas é porque as pessoas não sabem dar nome. Se eu perguntar, a gente sair aqui, né, pelas ruas e perguntar assim, define tráfico humano, define abuso, muitas pessoas não vão saber definir. E se você não sabe definir, você não sabe registrar isso numa ocorrência, né? E se você não registra isso numa ocorrência, não pode cobrar. Então, tantos problemas pela falta de conhecimento, né? E aí, por exemplo, a gente tá tendo problema de enviar a vítima pro país dela de volta porque não foi registrado como tráfico, e aí o recurso é para tráfico. Então, olha como a falta de conhecimento e um preencher de uma ficha errada
pode gerar na vida de uma pessoa, sabe? Então, eu acho que a falta de conhecimento é um dos principais desafios que nós temos. E outro que eu vejo é a falta de recursos. Nós não temos recursos para lidar com esse tipo de crime, né? Por exemplo, o acolhimento às vítimas. A gente precisa de um psicólogo, né? A gente precisa, às vezes, dependendo do tipo de crime que for, vai precisar ela ter um atendimento médico. Às vezes, eu precisar de uma casa, né? Por exemplo, na Alemanha, eu vou ali para dentro dos bordéis e eu falo, olha, eu tô aqui para te ajudar, eu quero te resgatar, eu quero te tirar dessa situação. Para onde que eu vou levar essa pessoa? Eu preciso ter uma casa. Eu preciso, né, nos primeiros anos, até ela se aprender a língua, se integrar no país, ter a documentação, eu preciso ter um lugar, preciso dar uma alimentação, né? Então, tudo isso envolve recursos. Você precisa ter recursos. Porque no primeiro momento, a gente vai conseguir mudar, né? Até que a vítima ela se adapte, né? Consiga refazer a vida dela, precisa de um auxílio ali. Então, a falta de recursos também é um problema, né? Que nós temos hoje no Brasil. Não só nessa parte do abuso sexual, mas também da exploração, do tráfico de pessoas. Então, acho que esses dois desafios são os maiores. A falta de conhecimento e a falta de recursos. Eu vou pegar o gancho do que você falou da informação, porque é o seguinte... A gente pega casos aqui e o que as pessoas também não sabem. O que é um abuso? Sim. A pessoa acha que um abuso sexual é uma penetração. Sim. É algo que doa, é algo que machuque. E muitas vezes não é. Sim. Muitas vezes não é isso. E aí eu vi, porque eu tenho dentro hoje do meu gabinete e... Óbvio, né? Conforme a inteligência artificial entende que você está consumindo conteúdo, mais o conteúdo chega. E aí teve uma que me deu curiosidade, que foi um pai que estava abusando da filha e tudo mais, 3 anos. E aí o primeiro comentário que eu vi é o seguinte: onde estava essa mãe que não viu no banho pelo que essa criança estava passando? Aí eu falo, olha... onde chega a falta de informação. Quem disse que para essa criança ser abusada, ela precisa ser penetrada? Que precisa ter dor, que precisa acontecer. Então, realmente... Na maioria dos casos não é assim, né? O abuso, ele não... Esse é o nosso desafio, o nosso problema. Porque ele é silencioso demais. Sim. Não deixa marcas, né? A maioria dos abusos... Essa é a confusão também até pra vítima, né? Dela entender, será que fui eu que pedi? Será que foi eu que gostei? Né? Porque, na maioria das vezes, não é dolorido, né? Não deixa essas marcas, né? Que precisa pra provar ali. Na verdade, não precisa hoje, né? Na nossa lei. Mas ainda muitas pessoas acreditam que precisa. Então, os abusadores, eles sabem o que estão fazendo. E o abuso não é a mesma coisa do tráfico humano, né? As pessoas entendem o abuso, né? Essa violência como algo que alguém te puxou ali, te forçou. Acontece também, né? Esse estupro violento que deixa marcas, isso acontece, mas é algo mínimo, né? A porcentagem é mínima. O abuso sexual, ele é progressivo. O abusador, ele vai testando, ele vai vendo se ele pode fazer uma coisa, né? Ele é conquistador. Isso, né? Ele é muito inteligente, muito, muito inteligente. Então, ele vai ver qual criança que ele vai identificar. Tem até algumas entrevistas, né, de abusadores que falam sobre isso. Olha, primeiro observa a família. Eu vejo ali se eles vão estar atentos, né? E aí, o abusador, ele vai testando a vítima. Então, um toque, um passar de mão, ele vai vendo, né, como fazer isso. E eles são especialistas em não deixar marca, em não machucar. Então... Até porque eles querem continuar. Sim. E se eles fizerem isso, vai cessar aquilo que ele tanto deseja. Isso, e pra chegar ao nível de uma penetração, pode levar anos. Ele é paciente, o abusador é paciente, né? Ele vai esperar, ele vai fazer ali uma coisa muito devagar. Então, não tem isso, né? Essa questão de que o abuso vai deixar marcas, vai ser algo violento, é um tabu que precisa ser quebrado, né? E isso faz com que a gente também coloque a culpa na vítima, né? Porque, por que você não falou antes, né? Porque você esperou tantos anos. Isso, uma coisa que a gente lida muito, né? É esse sentimento da vítima de achar que ela gostou porque ela sente prazer, né? E aí só explicando isso. Então, assim, nós somos seres humanos. Se alguém te toca e você não sente porque você tem algum problema, então você tem que ir no médico ver isso. Então, por exemplo, né, eu sempre dou o exemplo da cosquinha. Se alguém vem, eu posso não querer cosquinha, mas se você vem e começa a fazer cosquinha, eu vou rir, porque eu vou sentir. É a mesma coisa com o abuso. Se alguém toca nas nossas partes, você vai sentir o prazer, mas não é que você gosta daquilo. E isso é uma grande confusão na cabeça das vítimas, porque elas se sentem culpadas porque tá sentindo alguma coisa, né? Mas isso é fisiológico.
lógico, você vai sentir, porque você é humano, você tá bem, né, de saúde. Isso não quer dizer que você queira sentir aquilo. Isso não quer dizer que aquela pessoa tenha o direito de te tocar. Isso. Então, isso precisa ser quebrado pra gente sair desse lugar que a gente fica culpando a vítima. Sim. Né? Porque é isso que a gente faz, a gente se culpa. Mas por quê? Qual é o tamanho da sua roupa? Onde que você tá? Por que você tá fazendo? Porque existe, né? Por isso até existe muito o slogan, a culpa não é da vítima. Sim. Exatamente por isso. Eu sempre costumo falar assim, nós precisamos olhar pro caráter desse abusador. Eu posso estar na rua à noite, pelada, caída e, sei lá, drogada, bêbada. Se um homem, né, eu tô falando homem aqui porque a maioria dos abusadores, mas a gente sabe que mulheres também abusam. Mas se um homem, ele tem caráter, ele vai me ver à noite, pelada, caída, drogada, desacordada e não vai me abusar. Então, não é sobre a vítima, não é sobre aquela pessoa que tá ali, a questão é sobre essa pessoa que não tem um caráter, que escolhe abusar. Sim. Né? Então, a gente precisa sair desse lugar, mas qual é o tamanho da sua roupa? Não importa o tamanho da roupa, né? E hoje, com os dados que nós temos, principalmente aqui no Brasil, se a gente for colocar a culpa na roupa, então, e a fralda? Né? Porque a maioria hoje que nós temos são crianças sendo abusadas. Sim, então, a criança estava provocando, ela seduziu, né? Então, o que é isso? A gente tem umas desculpas que não condiz com a realidade. Eu lembro que uma pessoa me relatou uma vez que ela foi tomar banho, acho que a filha tinha meses, 6 meses, 8 meses. E quando ela chegou, o pai estava nu na cama e a criança brincando com as partes dele, assim. Ela olhou, ela achou aquilo... E essa criança fez o quê? A culpa é dela também? Quando você olha... A criança nem sabe o que ela tá fazendo. Nem sabe, né? Não faz ideia. Não faz ideia. Então, por isso que a gente não pode normalizar era o pai. Sim. Tá romantizando. E a responsabilidade sempre é do adulto. Sim. Né? A gente vai esperar que uma criança decida as coisas, né? Que entenda ali, não, isso aqui é certo, é errado. É do adulto. A responsabilidade é do adulto. O papel de proteção da criança é do adulto. Sim, não é da criança, né? E você fala muito até aqui, pegando o gancho do seu livro, que é saindo da posição de vítima, né? E sendo protagonista da sua história, contando a sua história. Como foi essa virada de chave? Assim, como eu sofri a violência sexual durante muito tempo, e isso é algo que acontece, né, com as vítimas, a gente se coloca nesse lugar. Então, eu só sirvo pra isso, eu só, né, tudo que eu faço é resultado do que fizeram comigo. E acaba que, em certo momento, você vai tomando decisões erradas, né, escolhas erradas e colocando também a culpa no abuso. E eu entendi que, ok, eu passei por tudo que eu passei, mas eu não preciso... Isso não define quem você é. Isso, eu não preciso... sempre colocar uma desculpa no abuso, entende? Então, eu precisava sair dessa posição de vítima, que é o que a gente lida muito, né? No núcleo de acolhimento. As pessoas, elas vêm com essa bagagem de vítima e acham que precisa viver aquela vida para sempre. E nós não precisamos, né? Eu não quero dar mais poder pro abusador. Então, ok, eu passei por isso, claro, né? Impactou a minha vida, eu vou ter que, né, receber ali um tratamento. Sim. Porque é muito difícil, às vezes a gente vai ter que lidar com as consequências durante toda a vida, mas eu não preciso basear a minha identidade naquilo que eu passei. Sim. Entende? Claro que a gente não vai apagar a história, né? Não vai esquecer, porque também eu até falo um pouco sobre isso no livro, sobre o perdão, que a gente fala, eu particularmente acredito que é importante perdoar, e não é no sentido de esquecer, mas no sentido de ficar livre. Olha, você, né, abusador, não tem mais poder sobre a minha história. Sim. Eu não vou ficar remoendo aqui, não, acabou. Entende? Eu não vou te dar mais esse poder sobre mim. Então, o perdão que a gente fala, né, sobre isso, sobre você se libertar desse abuso e não ficar ali preso, né, porque infelizmente também demora, né, a justiça ser executada no nosso país, às vezes nem vai ser. Nem vai ser. Então, se você viver sempre a sua vida nisso, acaba que a maioria das vítimas não se desenvolve, né, entram em depressão, né, muitas têm sequelas gravíssimas mesmo, então não é isso que a gente quer. A gente quer Nem todos conseguem transformar como você conseguiu. Sim. E vivem aquilo uma vida. Isso, e não é isso que a gente quer, né? Por isso que no Instituto nós temos um núcleo de acolhimento às vítimas, onde a gente oferece suporte jurídico, psicológico, social e espiritual às vítimas, para que elas saiam dessa posição, né? E se tornem protagonistas. A gente tem voluntários hoje no Instituto que
eram vítimas, né, conseguiram por conta da atuação passar por isso e hoje, por exemplo, estão se formando, né, para poder ajudar a atuar na causa. Então, tem como ressignificar a sua história. Eu não falo assim, eu vou apagar minha história e reconstruir uma nova história. Não, a minha história do passado, o abuso é a mesma história, né, mas agora eu tô construindo uma história diferente, né, a outra parte da minha vida eu vou construir de forma diferente. Então, é possível, né, e olha que o que aconteceu comigo foi muito grave, mas eu falo assim, gente, se eu conseguir, vocês conseguem. Exatamente. Vocês conseguem. E é o que você falou. É como você transforma isso. Sim. É buscar essa transformação. Sim. E não o lugar realmente da posição. Ninguém tá dizendo que é fácil. Sim, não é fácil. O processo não é fácil. Mas isso não quer dizer que você não possa lutar para que isso aconteça, né? Sim. E você transformar a sua história e a sua vida. E é por isso que a gente tá aqui, né? Então, se alguém tá assistindo que passou por isso, saiba que, né, não está sozinho. Não. Tem o Instituto Basta, né? Tem o Silêncio que Grita, tem várias outras organizações e pessoas que estão dispostas mesmo a ajudar. Porque esse é um problema nosso como vítima, né? Quando a gente passa por isso, a gente acha que é o que o abusador faz, né? Não, você tá sozinha, é só você que tá passando por isso. Então, a gente não comunica, não fala pra ninguém, porque é onde o abusador tem poder sobre a vítima, né? No silêncio. No silêncio. E acha que tá sozinho, mas tem milhares de pessoas que passaram por isso, né? E tem milhares de projetos, organizações que estão aí para ajudar, né? Você não tá sozinho nisso e é possível vencer esse trauma, né? É possível construir uma nova história a partir disso e até ajudar outras pessoas, né? Com o seu testemunho, com a sua história. Então, é isso que nós estamos tentando fazer. Trazer esse assunto à luz para as pessoas verem que elas não estão sozinhas. Exato. Dar voz. Dar voz. Isso. Dar voz a essas Sim. pessoas que tanto precisa e que sofrem em silêncio, e a gente sabe o quanto isso é duro. Sim. Mas hoje, no Instituto Basta, vocês têm uma atuação ampla, né? Que você trata sobre tudo isso. Apresenta aqui pra gente, conta um pouco pra gente quais são os pilares que vocês tratam hoje dentro do Instituto, que sustentam todas essas primícias dos programas que vocês têm lá. Nós temos hoje 5 programas dentro do Instituto, que em cada região vai ter projetos diferentes, né? São os mesmos projetos, mas de acordo com a realidade vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, como a gente lida aqui em São Paulo, não dá para tratar do mesmo jeito no Marajó. Como eu falei, né? Lá a gente chegou, a gente vai precisar, igual o nosso projeto agora que nós temos, de construir um posto de saúde na região onde nós estamos, e uma escola. Então, a gente teve que dar vários passos atrás, que não é, assim, o foco principal do Instituto, mas a pessoa não tem acesso ao mínimo, né? Ao básico. Então, cada região a gente vai lidar de uma forma diferente. Mas hoje nós temos o Basta Educar, que lida com toda essa parte de educação. Então, nós acreditamos que a educação é o pilar. A informação. Tá aqui, né? Isso é o primeiro passo para a transformação social. Sim. Se as pessoas não sabem sobre o assunto, né, não sabem que o problema existe, como tratar um problema que não existe. Então, a gente dá capacitações, treinamentos. Basta Educar, o Basta Acolher, o Basta Rede, então você vai explicar todos. Então, Basta Educar, a gente tem diversas coisas. Então, por exemplo, nós temos um clube do livro, como escritora, né? Tem que ter alguma coisa em relação ao livro. Então, como tem pessoas que não falam, não gostam de falar a respeito do assunto, então vamos ler um livro. E aí é um livro que fala sobre o assunto. É gratuito. A maioria dos nossos, sim, acho que todos, né? Projetos é de forma gratuita. Muitos acontecem de forma online também, para que mais pessoas tenham acesso. Pode acontecer de forma presencial ou online. Então, nós temos o Basta Club, por exemplo. Nós temos imersões. Então, todo mês que é um mês temático, por exemplo, agora é Agosto Lilás, nós teremos uma imersão do Agosto Lilás. A gente traz especialistas para falar sobre a temática, né? Tivemos agora no tráfico humano, no Maio Laranja, internet segura. Então, cada campanha nacional, a gente traz essas imersões e faz diversas outras coisas, capacitações, treinamentos. Então, quem precisar, tiver as portas abertas, seja em uma igreja, seja em uma escola, seja no governo, onde estiver, e puder falar sobre esse assunto, nós iremos, né? Empresas também às vezes nos chamam para falar e nós trazemos capacitações sobre esse assunto. Claro que vai depender do público-alvo, né? Da idade ali que estão nos chamando, e o intuito é a prevenção, né? Acho que a parte mais forte que nós temos no Instituto hoje é essa parte de prevenção, e a gente vai adaptando os programas. Então, se a gente não pode falar direto ali, né? Rasgado sobre o assunto, a gente vai pensar em uma forma lúdica, que converse com o público que está sendo atendido, né? Um teatro, né? Uma dança. Se é pra profissional de saúde, da educação, se é pra criança, se é pra adulto, eu acho super válido. Existe, assim, diversas maneiras que a gente pode adaptar.
Isso, então essa parte é o Basta Educar, né? Estamos abertos tanto no Brasil, mas a gente também faz muito fora, porque fora também falta essa parte da capacitação. Então temos o Basta Educar, temos o Basta Acolher, que é essa parte voltada para a vítima especificamente. Então tudo que tem a ver com o acolhimento das vítimas, seja o psicológico, né, o jurídico, às vezes aparecem, muitas na verdade pessoas aparecem com dúvidas. Como eu acompanho um processo no Ministério Público, né? Aí eu gostaria que um advogado fosse comigo. Então toda essa parte de atendimento às vítimas, nós atuamos através do Basta Acolher. Agora a gente está quase fechando uma parceria com uma empresa aqui em São Paulo para oferecer também trabalho para essas vítimas. Então, a empresa vai oferecer vagas de emprego para que quando a gente acolher essas vítimas, eu quero uma nova vida, né? Eu quero ser protagonista da minha história. Então, a gente também ter o que oferecer. Então, realmente, o programa Basta Acolher pensa em um acolhimento integrado e integral mesmo em todas as áreas, não só eu vou oferecer ali um atendimento psicológico, mas às vezes a pessoa precisa de um emprego, né, sei lá, igual as meninas. Como é que ela vai se restabelecer? Isso, então às vezes eu lido com as meninas ali nos bordéis, por exemplo, não, mas eu vou sair daqui, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que falar uma língua, por exemplo, né, aprender a falar a língua local do país, então a gente tenta pensar em soluções que vai ajudar essa vítima a se estabelecer de volta na sociedade e tudo mais. Então é um programa muito legal, é um dos mais difíceis que nós temos, porque lidar com vítimas realmente é bem complicado. Porque né? nem todas lidam com a sua história da mesma forma, né? Sim, aparece muita gente pedindo ajuda e a pessoa desaparece, né? Então a gente tem que ir ali atrás, ver como funciona. Às vezes também os casos não caminham, né? Então tem muitos desafios, mas esse é um programa específico só com profissionais da área. Então não é qualquer tipo de voluntário que entra nesse programa. Tá. Só pessoas especializadas mesmo, porque precisa ter um conhecimento ali especializado para lidar com determinado tipo de crime, né? Sim. Então, mas é um programa que tá assim no meu coração também, porque nós precisamos, quando já aconteceu, né? A gente quer que o Basta Educar seja o forte, porque a gente quer prevenir, quer que o crime nem chegue a acontecer. Mas se já aconteceu, a gente precisa também estar preparado para lidar com essas vítimas, né? Aí tem o Basta Rede, que nós pensamos nessa junção de ONG, enfim, todo mundo que quiser participar e tá junto com a gente. Então, nós fazemos muitas viagens humanitárias, né? Como a gente falou de Moçambique aqui. A gente ainda não tem uma base local, tem parceiros lá, então a gente tem um escritório e tudo mais, mas ainda não estamos com uma atuação fixa em Moçambique. A gente vai de forma esporádica através das nossas viagens humanitárias, porque a ideia foi que os nossos voluntários aqui no Brasil, às vezes, têm muita teoria, né? Eu saí da faculdade, sei lá, de psicologia, né? Já fiz atendimento às vítimas e tudo mais, mas eles não têm essa parte prática. Então, de entrar ali em uma casa de acolhimento, né? De ir para um outro local e ter, por exemplo, acesso a meninas que estão em situação de exploração. Então, a gente quer dar, através das viagens humanitárias, uma experiência para esse voluntário que está servindo ali, que está doando o seu tempo, né? Fazendo um trabalho pro bono. E, ao mesmo tempo, servindo esses projetos que, às vezes, carecem de mão de obra ou de uma doação, né? Então, tem projetos incríveis. Nessas viagens como missionária, eu encontro projetos incríveis, né? Igual agora mesmo eu estava em contato com um orfanato, que eu até falei, a gente vai ter que adotar esse orfanato, porque eles perderam financiamento em Moçambique, perderam financiamento nos Estados Unidos, então as crianças estão passando fome praticamente, né? E então, assim, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha no orfanato, né, sozinha ali. Então, imagina você levar uma equipe de especialistas que vai poder servir por um tempo, ajudar, por mais que seja uma coisa pontual, ajuda muito esses projetos, né? Então, a gente tenta fazer essas viagens humanitárias. Até agora, nós fizemos mais para Moçambique e para o Marajó, mas a ideia é a gente ir para todos os projetos e outros países também que a gente trabalha, porque também inspira esses voluntários, né? Ter uma experiência internacional, conhecer outros projetos. A pessoa vai se identificando também no seu chamado, né? No propósito com que quer trabalhar. Então, a gente gosta bastante. E tem outros trabalhos também no Basta Rede. Vai depender muito do tipo de parceria que a gente está desenvolvendo. O Basta Impactar tem diversos projetos também, mas um dos maiores são as campanhas nacionais que nós realizamos. Então, nós temos 5 fixas hoje, 6 na verdade agora, fixas, que é a Internet Seguro, que é no mês de fevereiro, dia 6, se eu não me engano. Temos o Maio Laranja, temos o Julho Refúgio, a campanha de refugiados, porque também, né, são vítimas são um povo que está em uma situação muito vulnerável para a exploração sexual e o tráfico de pessoas. E, ao mesmo tempo, no mês de julho, também o trabalho infantil.
Em julho é o tráfico de pessoas e agora agosto lilás. Então, essas são as campanhas que nós fazemos. E aí, durante esse mês, nós vamos pra rua, né? Esse ano nós batemos o nosso recorde na campanha Maio Laranja. Tivemos mais de 1.000 voluntários espalhados pelo Brasil inteiro. E também fizemos a campanha em 3 outros países. Assim, nem tem Maio Laranja fora do país, mas a gente conseguiu fazer, né? A gente ainda tá analisando os dados, relatórios que o pessoal fez da campanha Maio Laranja, mas a gente já viu que bateu o recorde de todas as campanhas que a gente realiza. Sim, graças a Deus a gente conseguiu ir pra rua, levar muitas pessoas, sabe? Sem cada dia mais recurso, longe. sem nada, mas assim, era Esse muito... é o principal ponto, né, Thaís? Sim, não, mas as recurso pessoas... pra você conseguir fazer isso, porque Sim. nem todo mundo que quer ser voluntário também pode ou tem condições. Sim. Isso a gente... é outro problema. Sim, o Instituto, normalmente a gente tenta liberar uma verba para essas cidades que vão estar fazendo. A gente tem representantes, né, nas cidades que vão estar puxando, mas a gente não dá conta, não tem como. Mas, graças a Deus, as pessoas têm um coração tão maravilhoso que muitos, assim, não, eu vou dar um pouco de panfleto, eu vou aqui fazer uma com cartaz. As parcerias. Isso, então a gente conseguiu fazer, assim, se a gente até brinca com o financeiro, né? Se for juntar tudo que a gente fez no Maio Laranja e a conta bancária não bate, não tem recursos para isso. Mas, graças a Deus, assim, aos voluntários que se dedicam, que estão com a gente todos os anos, né? Essa campanha acontece todos os anos. A gente conseguiu fazer um dos maiores Maio Laranja da história, né? Do Brasil, assim. E é assim também com as outras campanhas. A gente não conseguiu consolidar tão bem as outras campanhas como o Maio Laranja. O Maio Laranja, ela já acontece sozinha. Sim. A gente tem, assim, nosso grupo acho que tem umas 900 pessoas que já estão preparadas, esperando acontecer o Maio Laranja. Mas a gente tem as outras campanhas que tá esperando... todos os anos a gente tenta consolidar também para crescer como cresceu o Maio Laranja, né? Mas ainda assim, o Maio Laranja, por exemplo, muitas pessoas ainda não conhecem, né? E a gente quer fazer isso também com a campanha de tráfico humano, porque quase ninguém conhece. Campanha Coração Azul, o que é isso? Não sabe o que é. As pessoas não conhecem e tá totalmente ligado com o que a gente tá vivendo hoje com a questão da internet, com as crianças, né? É exploração sexual, tem uma rede por trás. Uma rede. Então precisa falar. E a campanha também em fevereiro, que as pessoas não conhecem, que é da internet segura, né? Então tem campanhas nacionais, tem leis para isso, né? Deveria ter recursos, teoricamente existe, mas, né, não chega. Para que essas campanhas aconteçam. Porque a campanha, ok, é algo pontual, mas o resultado que a gente colhe das campanhas, o número de vítimas que nos conhece, que vem pedir ajuda, de denúncias que aparecem, né, depois de pessoas voluntárias que vão trabalhar na área, de projetos que surgem dessas campanhas, é assim, enorme. Então, as campanhas são extremamente importantes, porque dá voz, né, a essas pessoas, dá visibilidade à causa, é muito importante. E o último, eu falei do Impactar, e o Ecoar. O Ecoar são 2 projetos que nós temos. Um é o podcast, nós temos um podcast também, tá? Ainda é bem simples o nosso podcast, ainda não tem uma estrutura como essa, mas a gente traz essas temáticas também, né? Que é do Basta. Todas as nossas redes é Instituto Basta, né? Assim como podcast. E quem grava? Você mesma? Nós temos aí que eu gravava no início ali com o meu fone, assim, no celular, mas agora já tem uma pessoa que faz isso, né? Junto com uma equipe melhor, porque eu não dou conta. É isso que eu ia falar, como é que você dá conta? Não, eu não dou, essa é a questão. Algum pratinho vai cair, né? E o outro projeto que nós temos, que a gente está em conversa também, é a ideia de produção de documentários. Então, a gente está aí conversando algumas reuniões para que saia uma série. A gente quer levar isso para Netflix, que se tudo der certo, em nome de Jesus, a gente quer fazer uma série e cada episódio falar sobre temáticas. Então, um episódio falando, por exemplo, sobre a questão da internet, outro falando sobre tráfico, outro falando sobre exploração, abuso. Então, a gente quer poder levar isso também pro audiovisual, porque às vezes a pessoa ela não vai querer lidar com esse assunto, mas um filme ela assiste, né? Um documentário ela assiste. Então, a gente tem pensado, a gente sempre tenta criar ideias e alternativas para alcançar todos os públicos, né? Então, esses são os nossos programas, mas de acordo com a realidade local, pode ser que surjam novos projetos, né? Coisas que a gente não faria, que não tá aí no nosso planejamento, acaba surgindo porque aquela realidade pede. Então, a gente vai adaptando também. Você sabe, acho que até tá mais tempo nessa jornada do que eu, e sabe muito bem o quanto é perigoso
tudo isso que a gente fala, tudo ser a voz dessas pessoas, falar abertamente sobre o assunto, trabalhar diretamente com essas denúncias, o quanto é perigoso, desgastante. As pessoas acham que o nosso emocional também não é abalado com tudo que a gente vê, porque pelo menos, eu falo muito sobre essa temática, eu tenho empatia. O fato de você ter empatia é você perceber que aquilo não é legal, e isso dói. Sim. Dói na gente. Quantas vezes, eu tenho certeza quantas vezes você saiu daquela situação, se trancou em algum lugar pra chorar, foi pra sua casa, só você e seu travesseiro sabem o que se passa. Você em algum momento já pensou em desistir dessa jornada ou falar, isso não vai ser bom pra mim e eu não quero mais? Todos os dias. Eu achei que você fosse falar já. Mas não todos os dias. Não, todos os dias, assim. Porque é difícil, né? É um trabalho que você não tem retorno, não tem reconhecimento, né? As pessoas acham que... Eu sei que, como tá na moda, assim, falar um pouco desse assunto, muitas pessoas estão falando, né? Pegando ali, mas pra quem tá todos os dias trabalhando, sabe que você não tem reconhecimento, né? O reconhecimento é saber que você ajudou alguém. É isso que nos move, é você com você mesmo. É isso que nos move, assim, porque igual tem muitas pessoas que perguntam, né? Esse negócio de ONG, né? Ganha muito dinheiro, né? O governo... Eu falei, gente, não. Muitas das vezes eu tenho que colocar dinheiro no meu próprio bolso. Se você quiser realmente trabalhar, vou explicar pra vocês. Se você quiser realmente trabalhar no propósito, na causa, seja com uma ONG, com um instituto, o que você quiser, pode ter certeza que vai faltar dinheiro. Sim, sim. Então, muitas das vezes, igual eu sou missionária, né? Eu não trabalho, não tenho um trabalho fixo onde eu ganho ali um salário. Então, muitas das vezes eu tenho que investir, né? A gente tem que fazer alguma coisa, se virar para conseguir investir. E também, como você falou, tem essa parte emocional. Pra mim é muito difícil. Hoje, claro, né, a gente vai criando uma casca ali, né? Eu sempre falo, Deus não deixa eu ficar também fria, não quero, né? Porque também se a gente perder nossa empatia, não tem sentido fazer esse trabalho. Mas, assim, também não muito se envolver difícil. E entender que aquele problema, você quer ajudar, mas aquele problema não é seu e ele não te pertence. Sim. Então, assim, é muito difícil, emocional, né? A gente lida, como a gente tava falando aqui, né? Com o terceiro maior crime organizado, né? É realmente uma rede enorme que tem tudo. Tem dinheiro, tem recurso, tem network, tem tudo. A gente que não tem. A gente lutando pra ter um dinheiro pra continuar com o nosso projeto, e ali é uma rede tão milionária, milionária, que tem tudo. Tudo, todas as áreas estão envolvidas nisso, tem tudo, eles conseguem recurso, é na saúde, é na educação, tudo. E a gente aqui só querendo colocar o nosso projeto pra andar, pra salvar vidas, com tanta dificuldade. Sim, mas assim, é difícil, igual a gente recebe ameaças também, né? Então tem algumas... Eu até recebi um áudio ontem de uma amiga, uma colega de causa, e ela falou assim, Thaís, eu tô sendo ameaçaram, né, minha família, foram atrás... Né? Como que a gente faz isso e tal, né? Eu fiquei de responder ela. Então tem essas retaliações, né? Pra você que trabalha, igual a gente trabalha em regiões, por exemplo, como Marajó, né? Eu trabalho dentro dos bordéis, né? Eu lido com os traficantes. Então, é difícil, mas é isso. Quando eu vejo os testemunhos, né, de pessoas, por exemplo, às vezes é um post que a gente faz, né? Ou igual tem uma voluntária, ela não tá agora no Basta porque ela tá se formando, mas eu gosto muito de dar o testemunho dela porque ela conheceu o Basta, né, ela era abusada e tudo mais, conheceu o Basta, e aí teve coragem de contar pra família dela, né, foi um caso raro, mas a família dela acolheu, né, normalmente a família não acolhe, então a família dela acolheu e tudo mais, ela serviu com a gente no Basta, e hoje ela pediu pra ter uma pausa, porque ela tá se formando, hoje ela tá se formando em psicologia pra voltar e atender vítimas. Então, casos como esse, né, e tem diversos, hoje eu posso contar várias histórias aqui, casos como esse me falam, se fosse só por essa pessoa, eu faria tudo de novo, né, valeria a pena fazer isso. É o que eu falo, se a gente mudar uma vida, vale a pena. Impactar uma vida, a gente já... Isso. Eu fico até emocionada, porque eu falo, eu não sei onde eu vou chegar nessa jornada, eu não sei onde a política vai me levar, onde o meu projeto vai me levar, onde eu vou chegar, as histórias que eu vou ouvir. Mas quando você escuta, e eu recebi até esses dias áudios assim, Carol, a sua equipe mudou minha vida, a sua equipe me ajudou tanto, eu consegui transformar aquilo, olha o seu trabalho, eu vi um vídeo seu e mudei meu jeito de... Você fala,
pô, não é possível. Em algum lugar eu vou chegar, vidas Sim. eu vou impactar, salvar. Então eu falo, tá bom, eu vou ser ameaçada, você tá, mas... Não, e toda vez, é muito engraçado, porque toda vez que eu tô pensando assim, eu tô, meu Deus, ai, tudo errado, não tá dando certo o negócio, quero desistir, né? Igual eu tava falando com o pessoal hoje, eu falei, meu Deus, eu saí da minha casa, na Alemanha, pra vir aqui pegando um barco, não sei quantas horas que eu tava no Marajó, minha perna toda picada. Toda picada, você sai... E eu falo... Falei, o que eu tô fazendo aqui? Fala pras pessoas aqui agora, Thaís, se eu estou errada, você não sai do Marajó a mesma pessoa que você entrou. Não. Nem em termos de você sair de lá toda picada, toda cansada, toda destruída por pegar horas de barco, mas por ver uma realidade que você fala, Sim. tão perto. A gente que vive aqui no Brasil, assim, é tão perto. Sim. Em 3 horas você tá lá, tem noção, vendo tudo isso, com uma realidade, com um mundo, aqueles ribeirinhos. Pra vocês terem ideia, gente, tem ilhas que você só chega... São 20 horas Sim. de barco pra você chegar. Onde nós estamos é assim. Você imagina a situação desse lugar. Sim. Quer dizer, vocês não imaginam. No Brasil inteiro, né? Nós temos regiões de extrema vulnerabilidade, né? Nós precisamos olhar mesmo para essa realidade local. E ali é cultural, é social. Sim. E nós normalizamos essa cultura, né? É levar uma realidade para eles ali que... Por isso que eu falei assim, eu não vou chegar hoje no Marajó e falar assim, eu vim aqui transformar tudo e transformar a vida de vocês. Gostaria. O Basta gostaria, o Silêncio que Grita gostaria, a Ana Carolina gostaria, Thaís gostaria. Mas a gente sabe que ali é um trabalho realmente de sementinha. Sim. Que essas crianças de hoje... do mínimo ali, né? Não tem saúde, não tem saneamento básico. Em Belém, né? Que é a capital, não tem saneamento básico. Então, a gente precisa olhar pro básico, né? Pro direito mínimo de um ser humano. E isso não é só no Marajó. Se a gente rodar o Brasil, tem diversas regiões. Então, como que a gente vai tirar essas pessoas da vulnerabilidade sem dar o mínimo para elas, né? Educação. Tem lugares assim, que não tem escola. Essas crianças educadas, informadas, acolhidas, elas não vão ser. Sim. Esses adultos que a gente vê hoje no Marajó. Sim, e igual como eu trabalho muito com essa questão da prostituição, né, com as meninas em situação de prostituição, as pessoas falam, mas elas estão ali porque elas querem. Mas a partir do momento que a pessoa ela só tem uma opção, ela não tem escolha, né? Então nós precisamos dar escolhas para essas pessoas. Você não lamenta pela pessoa que faz esse tipo de comentário? Eu lamento por essa pessoa. Ela não sabe o que ela tá falando. Ela não sabe, né? Falta conhecimento, realmente. É igual esse comentário que eu vi. Será que essa mãe não vê essa criança quando ela tá tomando banho? Gente, não tem conhecimento, isso a gente precisa... Por isso que a gente não vai parar de falar. Precisa focar na informação, nas capacitações, ir para escola, para todos os lugares, igrejas, né, empresas também, nós precisamos, todos os lugares, precisamos levar informação, porque enquanto tiver esse tabu, a gente não consegue fazer outras coisas, a gente não consegue cobrar as nossas leis, enfim, mudanças, então precisa de informação, por isso que a gente vai para todos os lugares que abrem a porta. Eu falo, o Silêncio que Grita quer ir longe, quer estar em todos os lugares. Mas, infelizmente, pelo assunto, pela pauta, pela temática, a gente não consegue entrar. Eu tenho tentado entrar com o projeto aqui nas escolas, para que a gente possa falar dessa forma lúdica. E eu vou te falar, a quantidade de portas que bateram na nossa cara... Foi um negócio surreal e que me assustou. Porque eu achei, não, olha que legal, olha que lindo, vamos levar. Não, as escolas não querem, as pessoas não querem, isso é um tabu, mas a gente vai quebrar isso. A gente tenta adaptar o nome, né? Não falar educação sexual ou abuso, né? Leva para um outro tema, assim. Porque senão tem que, né... conseguir fazer umas saidinhas mediar. Ali pela direita. Ô, Thaís, qual foi o caso nessa jornada toda que mais te impactou? Todos, eu sei, mas sempre tem um assim mais... eu acho assim, como você falou no início, o fato de pessoas muito próximas de mim ter passado por isso e eu não saber, isso me impactou bastante. De pessoas falarem, nossa, eu passei por isso. E a pessoa contar a história e você fala assim... Onde é que eu tava? Como assim? Você é normal, tipo assim, né? Como assim que você passou por isso? Mas eu acho que os piores casos que eu lido, que agora eu não lido mais porque eu não consigo, eu preciso né? Foi de casos de abuso de crianças, bebês. Pra mim foi... Eu recebi uma imagem aqui no WhatsApp do meu gabinete
Eu que a também já família tive tirou. acesso e, assim, é desesperador. Eu, assim, cheguei a vomitar mesmo, passar mal, porque é complicado. Porque você... Assim, a gente sabe o que acontece, né? Mas quando você Aí vê você o negócio... fica desacreditado e fala, onde vai a mente humana? Isso. E desesperado, assim, de ligar, né? Eu tenho amigos na Polícia Federal, militar, enfim, civil. Assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque, né? E a gente que trabalha, as pessoas também não têm essa informação, né? Principalmente na questão da internet, elas não sabem que é um crime, né? Você mandar isso pra alguém, né? Então, se você teve acesso, você deleta imediatamente, denuncia, mas você não envia isso pra ninguém, nem deixa guardado no seu celular, né? Então, eu lembro que no início também, né? Hoje a gente tem conseguido quebrar muito isso, mas as pessoas mandavam coisa. Eu falei, gente, vocês querem que eu vou presa? Né? Porque isso é crime. Então, volta nessa parte da informação. Precisa ter essa informação, mas também por eu estar em campo, então eu também já vi bastante coisa, assim, né? Lidar dentro dos bordéis também tem essa questão que você acaba vendo muita coisa. Então, mas pra mim, eu acho que a questão do bebê é o pior, assim, porque normalmente o abuso sexual de bebês leva a óbito, né? A criança, ela não aguenta. Então, pra mim é o pior, assim, que eu não consigo. Tanto que eu até falo assim, acho que eu criei o núcleo de acolhimento pra isso, pra eu não ter mais acesso aos casos, porque, gente, eu não sou psicóloga, eu não consigo lidar com isso. Você é a voz do instituto que vai levar longe, mas tratar... Eu não consigo, assim, você fica muito mal, né? Porque nós somos seres humanos, e eu já sofri violência sexual, então também me gera muitos gatilhos. Hoje eu consigo lidar muito bem com a minha história, assim, é tranquilo, mas eu sou um ser humano. Então, é muito difícil imaginar, né, para uma criança passar por isso. E a gente também não pode lidar com a nossa justiça própria, né? Senão a gente vai sair matando todo mundo, ficar revoltado. E existe ali um sistema, né, para seguir um fluxo, né, denúncias, enfim. Mas é realmente revoltante. Muito revoltante lidar com esses casos, assim. Então, os casos de bebês, que é uma coisa que tem aumentado no Brasil, as pessoas não falam sobre isso, a gente não tem dados, mas a violência sexual contra bebês tem aumentado. E por isso também, né, que a gente fala... E essa voz, ela só chora. Sim. Não essa voz não... Não sabe pedir ajuda, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito também às vezes a pessoa não quer trabalhar nessa área especificamente, assim, na linha de frente, mas a gente precisa de dados, né? Então, os acadêmicos aí nos ajudem, porque se não tem dados, também não tem políticas públicas, não tem recursos. Então, nos falta. A gente já sabe da subnotificação. Sim. Então, se a gente não falar, pelo menos do que a gente trouxer a informação do que se tem, a gente fica muito fora da realidade mesmo, né? Sim. Precisa, mas é isso, eu acho que casos de pessoas muito próximas e de bebês são os que me chocam mais, assim, de pensar como um ser humano... Como um ser humano consegue. Consegue fazer isso, sabe? Olha pra um bebê e sente prazer. Isso não entra na minha cabeça. E aí ouvir, né, porque... o trabalho que eu acabo fazendo, eu tenho muito acesso aos traficantes e aos compradores de sexo, como a gente chama, né? Eles falando é uma coisa, assim, absurda, né? A naturalidade. E a gente vê também que a pornografia, ela tá totalmente ligada a isso, né? Eu tenho um amigo, hoje ele trabalha no combate à exploração sexual, né? Ele é americano e tudo mais, e ele era viciado em pornografia. Ele conta a história dele abertamente e tudo mais, por isso que eu posso falar aqui. Ele era viciado em pornografia e ele conta que ele estava no estacionamento do supermercado e ele estava tão envolvido nesse mundo pornográfico que estava passando uma mulher sozinha e aí ele sentiu o desejo de raptá-la, né? E ele chegou a puxar ela e na hora a ficha dele caiu, ele soltou ela e aí ele entendeu que ele estava tão envolvido na pornografia que ele já estava a ponto de cometer um crime. Então ele pediu ajuda e tudo mais, né? Enfim. E aí o caso dele é aberto. Mas olha como a gente vai normalizando, né? Esse tipo de coisa. Porque se você acha que você tá no seu celular, na sua casa... Não, tá tudo bem. E se a gente olhar hoje, claro, né, quem tá nos assistindo não precisa ir pesquisar, mas se você olhar os títulos hoje dos filmes pornográficos, né, é a novinha, sei lá, minha filha, não sei o que, blá, blá, né, peguei a filha da minha esposa, minha enteada, é só coisas que normalizam esse tipo de crime. E aí, se é normal para uma pessoa assistir um vídeo como esse, né? Tem vídeos que a pessoa tá chorando, né? Mostrando para mostrar que tem uma violência, né? A maioria dos vídeos pornográficos hoje é de violência tem violência contra a mulher, né? Precisa ser ali mais hard. E
as pessoas assistem isso. Você acha que a pessoa ela não vai reproduzir isso depois de um tempo? Então, e aí, não. Então, eu começo aqui com a novinha, né, que tem 17. Depois, a gente já acha normal uns 13 anos. E daqui a pouco tá achando normal um bebê. Né? E a gente tá caminhando para isso. Daqui a pouco nós seremos as criminosas lutando contra esse tipo de crime e os criminosos, não, tá tudo bem, é uma doença, né? Tive um surto, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa realmente ir à raiz do problema e arrancar isso. E entender que nós estamos normalizando esse tipo de crime e construindo essa cultura pornográfica, né? Antigamente, você via uma cena de sexo no filme, a gente achava um absurdo, né? Aquela coisa assim, já se escondia. Hoje em dia é só isso, não tem sexo em uma cena de filme, de uma novela, né, em TV aberta, em horário, né, que a criança tá ali assistindo, a gente já não assiste, porque não tem uma coisa mais quente, mais picante, entende? E a gente tá normalizando, a gente não tá percebendo isso, né? As músicas hoje, tem até uma frase, agora eu esqueci a autora que fala, que ela fala que toda TV dentro de casa é uma Rua da Luz Vermelho, né? Um distrito vermelho em potencial. E é isso. Você tem uma TV, tem um celular dentro de casa, você já tá. É como se a criança estivesse ali dentro, né? Na Holanda ali, né? Sim. Naquela rua, né? Com todo aquele cenário sexual, com as meninas nas vitrines. É isso que nós temos hoje, né? Nós temos os traficantes ali com acesso aos seus filhos e mostrando esse tipo de conteúdo, né? O último dado que saiu mostra que as crianças têm acesso à pornografia pela primeira vez aos 9 anos de idade. Eu acho que isso já passou. Acho que tá aí na faixa dos 5 anos de idade, né? 4 anos, porque a gente entrega o celular na mão de uma criança muito cedo. Então, é isso. Nós precisamos ir à raiz do problema e arrancar isso e entender que não é normal. Não tem nada a ver, tá tudo bem. Não, a gente já viu isso, né? Com os anos 80, 90, estamos colhendo os frutos disso e agora tá muito pior. Né, de uma velocidade extrema, o que essa geração vai colher? A gente normalizando esse tipo de crime. Então, é muito trabalho pra gente. Vamos nos atentar e vamos trabalhar. Sim. E aí, Thaís, eu queria aqui que você deixasse pro pessoal que tá assistindo a gente, que vai se identificar com esse conteúdo, que esteja passando, sei lá, por algum tipo de abuso, algum tipo de violência, ou até sejam essas meninas que passam por essa exploração e esse tráfico. Então eu queria que você usasse essa câmera para deixar esse recado para elas, para que elas possam se identificar, levantar a mão e conseguir pedir uma ajuda. Acho que a primeira coisa é você não estar sozinha, né? Ou sozinho também, porque nós sabemos que tem muitos meninos que são abusados, adolescentes principalmente. Então você não tá sozinho, né? Você não passou por isso sozinho. Tem muitas pessoas que estão passando, né? Ou passaram pela mesma situação que você, mas você não está sozinho. Nós aqui, né, do Silêncio que Grita, do Instituto Basta, estamos à disposição para ajudar, né? Oferecer um suporte jurídico, psicológico, para lutar essa batalha junto com você. E eu posso dizer, como sobrevivente desse tipo de violência, que existe vida após o abuso, né? Não precisa definir a sua história, não precisa definir a sua identidade. Você pode ter uma vida feliz, leve, mesmo depois que isso aconteceu. Então, não desista, tá bom? Continue mesmo lutando. Levante mesmo a sua voz, não silencie, porque isso dá poder ao abusador. E nós vamos estar ao seu lado, né? Nós diariamente estamos investindo nosso tempo, nossos recursos, porque nós acreditamos que existe vida após o abuso e o nosso intuito é que isso não chegue a acontecer com ninguém. Então, se junte mesmo a nós aqui para a gente continuar essa batalha que é muito grande. Thaís, queria aproveitar aqui e deixar alguns presentes aqui. Ai, que legal. Primeiro, o nosso chocolate da Bombom, que é uma parceira nossa aqui. Ai, são bombons pintados à mão. Então a gente aqui trata de assuntos difíceis, mas a gente tenta terminar de uma forma leve, que você possa apreciar eles sem moderação e que você se delicie. Precisamos. E aqui, o nosso kit do Silêncio que Grita. Muito obrigada, que lindo. Que você... Laranja, né? Laranja, tem que ser laranja. Sim. O Silêncio que Grita, que começou essa jornada aí recentemente, não tá tão longa quanto a sua, mas a gente vai chegar lá juntos e eu espero que você goste. E aí, Thaís, eu queria aqui agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sempre falo isso porque eu sei o quanto é corrido, o quanto essa luta e essa jornada não é fácil, mas agradecer pela sua coragem e o seu propósito de lutar pela vida com esperança, de uma forma leve, porque eu gostei, esse nosso papo realmente...
a gente fala de assunto sério, a gente fala de assunto importante, mas você trata ele de uma forma leve. E então, os meus parabéns. E de também trazer uma esperança para quem talvez esteja nessa jornada de tentar sair dessa situação, de tentar sair disso. Porque eu recebo na minha rede essas mulheres que hoje, mais velhas também, passaram por isso na infância, não conseguem superar e não conseguem sair desses traumas e desses gatilhos. Então, que você possa também ser essa voz para ajudar e salvar essas vidas. Sim. Obrigada. Que isso, obrigada a você por enfim, que a sua voz chegue ao mundo, que estejamos juntas nessa jornada, que a gente consiga enfrentar essas batalhas, porque eu tenho certeza que lá na frente a gente vai se encontrar de novo, vai falar. Com certeza, já estamos juntos. A gente venceu. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Que isso, obrigada. Boa viagem para você. Obrigada. E parabéns pela missão. Obrigada. E para você que ficou conosco aqui até agora, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar, curtir, compartilhar com quem precisa ouvir esse conteúdo de extrema importância. O meu muito obrigada e até a próxima. Beijo.